Olá, muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva deste sábado recebe uma das principais lideranças do PT em Minas Gerais, o deputado federal Reginaldo Lopes, um dos líderes da equipe de transição do futuro governo Lula. Muito boa noite, deputado, bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço, André, pelo convite. Boa noite, Orion, e boa noite a todos os espectadores da Band. Pois é, o Orion Teixeira, nosso comentarista de política do Grupo Band Minas, está me acompanhando nessa entrevista. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André. Boa noite a todos. Prazer, Reginaldo. Deputado, eu comecei falando sobre essa questão da equipe de transição, né? Muito trabalho a ser feito, mas também a gente tem visto críticas. Muitos gastos. Como é que o senhor vê essas críticas que estão sendo colocadas a esse trabalho de transição que está sendo feito? Não, primeiro é bom dizer que na transição ela é composta oficialmente por 50 cargos. E a ampla maioria cargos de baixa remuneração, né? R$ 2.500. Geralmente a transição ela é composta por voluntários, convidados. Então, quando a mídia divulga 200 e poucos na transição, a ampla maioria, mais de 90%, são colaboradores da transição. São pessoas que têm militância, têm notório saber na temática e estão ali para contribuir para o levantamento de dados, diagnóstico, para subsidiar os próximos ministros, né, e as suas equipes. Reginaldo, o grande debate, a polêmica que tem sido feita nesse momento da transição está entre a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. O mercado, que não é um partido, virou agora porta-voz de alguns temas a esse respeito. E como que o futuro governo Lula pretende equilibrar as contas e poder atender o social também? Então, o presidente Lula, ele tem compromisso com os mais pobres. Ele apresentou um projeto que foi contratado nas urnas no dia 30 de outubro e é importante ele honrar esse projeto. Mas o presidente Lula é sabedor, ainda como sindicalista, que sem estabilidade econômica, sem estabilidade fiscal, qualquer transferência de renda ou políticas públicas ou até valorização de ganho real do salário mínimo é corroído pela inflação. Portanto, o presidente Lula ele vai combinar a busca da estabilidade fiscal com a retomada do crescimento econômico e também com a eliminação da fome, da miséria. Então, esse é o roteiro do presidente Lula, na minha opinião, Orion. Eu acho que o Brasil ele precisa modernizar as suas regras fiscais. Eu defendo que nessa emenda constitucional, chamada PEC da transição, ou a PEC do Bolsa Família, se é importante para a sociedade, e quando a gente fala de mercado, é bom lembrar que são 24 milhões de empreendedores. Você tem o gigante, você tem o grande, você tem o médio, você tem o pequeno e você tem até o microempreendedor individual. Então, é importante dizer que um país que perde o controle da inflação acaba penalizando vários setores da sociedade, inclusive esses empreendedores que, ao tomar juro, vão pagar muito caro. Por isso que o presidente Lula vai e defende, nós defendemos, que nós vamos modernizar a âncora fiscal do país, porque tem 4 regras fiscais. Você tem a regra de ouro, as metas primárias, o teto de gasto e a lei de responsabilidade fiscal. Na minha opinião, a gente deveria sinalizar na PEC que nós vamos apresentar em 2023 uma nova regra fiscal que tenha aquilo que toda a sociedade espera de um governo, que dê previsibilidade, que tenha credibilidade, mas também, Orion, que tenha, André, sustentabilidade. Não adianta você apresentar uma regra. Quando foi votado o teto de gasto, nós denunciamos que o Brasil ainda era um país com muitas carências. Não tinha universalizado a presença das crianças na escola em tempo integral ou sequer direito à escola infantil. Não tinha universalizado o atendimento à saúde. E que o Brasil estava vivendo uma crise. E ao colocar uma regra de teto de gastos, onde o país perdeu o controle da inflação e não teve crescimento econômico, o que aconteceu?
as despesas obrigatórias, elas foram ocupando os espaços das despesas discricionárias, ou seja, do custeio. Então, pode chegar o absurdo de você pagar um professor universitário, mas ele não ter internet, ele não ter energia, não ter água para dar aula. Você pode chegar ao absurdo de pagar um médico, mas não ter os produtos para o tratamento do câncer, a quimioterapia. Portanto, nós precisamos sim, o governo do presidente Lula, de um espaço orçamentário, porque o orçamento que o Bolsonaro mandou, a PILOA, Projeto de Lei Orçamentário, do ano de 23, é um fake news, é um absurdo. Você não consegue garantir alimentação escolar, não consegue garantir remédio na farmácia popular, você não consegue tampar buracos. Nós somos um estado que estamos abandonados do ponto de vista da infraestrutura. Talvez o estado que tenha a pior infraestrutura. Então, Orion e André, nós queremos esse espaço orçamentário para a gente garantir, primeiro, o que nós comprometemos. R$600 para cada família e R$150 a mais por crianças até 6 anos de idade, porque a gente concorda em romper a desigualdade, mas a gente tem que dizer com clareza quais são os coletivos desiguais. E o coletivo mais desigual, que representa 50% da extrema pobreza, tem cor, tem raça, tem gênero. São as mulheres negras, mães solo desse país. E ao garantir R$150 a mais por criança, você começa a romper, interditar o ciclo da pobreza. Somando a esta ação, proteção a esta mulher, levando o seu filho para uma escola em tempo integral, na primeira infância, você permite que essa mulher possa se requalificar, que ela possa empreender. E aí eu acredito que nós vamos combinar a responsabilidade fiscal, mas também não negando que tem que ter uma responsabilidade social. O senhor falou um pouco sobre essa questão do orçamento 2023, que o governo anterior já tinha programado, digamos assim. Já deu para fazer um raio-x nessa equipe de transição, de como estão as contas do país, como é que pode ser esse ano que vem e também, claro, os próximos 4 anos? 3 marcas o governo Bolsonaro vai deixar. Péssima gestão, má gestão. Ele destruiu todos os critérios republicanos e federativos de políticas públicas. Por exemplo, será que existe 6 milhões de família unifamiliar que só tem uma pessoa que receba R$600, o TCU diz que tem 79 mil militares recebendo o Auxílio Brasil. É estranho. Então, porque destruiu o CAD único. Ele não quis fazer uma parceria federativa com o município e estado, via CRAS, CREAS, para cadastrar. Porque, de fato, ele é um presidente bélico, um presidente de conflito. Ele ganha com isso, xingando governadores e prefeitos. Como ele fez nos combustíveis, ele não mudou a política de preço, apenas tirou os impostos dos estados. Isso vai dar um prejuízo de 90 bilhões, só para a educação vai perder 30 bilhões para o Fundeb, que 25% pertence ao Fundeb, menos de 30 trilhões, né, uns 20 e poucos trilhões. Mas o que eu quero dizer é que a marca do governo Bolsonaro, péssima, má gestão. A segunda é corrupção. Corrupção para todo lado. O TCU diz, 29 áreas do governo tem corrupção, tem irregularidades, tem desvios. E depois, na minha opinião, um rombo fiscal enorme, de 400 bilhões. Olha, o orçamento dele é inviável, deixa o país inviável, porque não tem dinheiro para merenda escolar. A menos que todos nós aqui achamos que é normal alimentar uma criança com 36 centavos. E se a escola for de tempo integral, como que o prefeito, como que o governador paga e garante uma alimentação escolar adequada? Ou é normal deixar uma universidade sem energia, ou normal deixar um hospital sem medicamentos. Então, o orçamento tem, e pior, além desse rombo, dessa deficiência de recursos, de custeio para o orçamento de 23, em vários setores. O orçamento para o DENIT, o estado de Minas tem mais de 15 mil quilômetros de rodovias federais, não tem dinheiro para tampar buraco, e ainda precisa em Minas duplicar as nossas estradas. O que acontece? Nós vamos ter que colocar recurso lá. O recurso é menor que 2002. Então, ele deixa também incertezas. Ou seja, incertezas do ponto de vista. O que nós vamos fazer com a desoneração do ICMS dos produtos essenciais que os governadores e municípios perderam Essa foi uma intervenção sobre a autonomia dos estados no Pacto Federativo, né? Agora, puxando para cá, Reginaldo, como que deve ser? O presidente eleito já falou que ia mudar a relação com os governadores, com os prefeitos, fazer uma maior integração. Como deve ser essa relação com Minas Gerais, uma vez que, primeiro, o governador reeleito,
Romeu Zema, fez uma opção no segundo turno de apoiar Jair Bolsonaro. E até o momento não fez nenhum movimento. Por acaso, o governo eleito federal já fez algum movimento na direção do diálogo, da interlocução com o governo de Minas Gerais? Como é que vai se dar essa aproximação ou reaproximação? Eu reafirmo o que eu falei na campanha, que o nosso governo será republicano, será um governo federativo e o governo do presidente Lula, ele quer estabelecer duas ações imediatas no mês de janeiro. A primeira, nós precisamos fazer um plano de recuperação da defasagem do aprendizado. O governo Bolsonaro abandonou as crianças na pandemia. Eu tenho uma criança de 6 anos. Ele não garantiu equipamento, conectividade, né, para as crianças com menor poder econômico, para garantir a alfabetização na idade certa. Mas depois que passou a pandemia, ele continuou em conflito com os municípios e estado e faltou liderança. Uma liderança capaz de chamar os governadores, chamar os prefeitos, estabelecer um processo no contraturno de recuperação dessa defasagem do aprendizado. Isso não foi feito. Então, o presidente Lula quer apresentar e quer discutir um projeto federativo para a educação. A segunda ação que o presidente Lula assumiu o compromisso, e eu quero participar ativamente, é resolver os problemas da infraestrutura. Por isso nós estamos buscando dinheiro para investimento. É fundamental encontrar soluções, seja via Orçamento Geral da União, seja em parcerias públicas e privadas, de setores que a sociedade pode pagar por aquele serviço, para a gente melhorar a infraestrutura do Brasil, para eliminar o custo do país. Mas então, nesse sentido, o presidente Lula também vai chamar os governadores para fazer um plano de obras públicas. Então, nós vamos ter uma relação com o Zema de muita parceria e de respeito. Eu só lamento que o governador Zema, ele teve duas posturas. Uma primeira, de muita neutralidade, porque ele tinha interesse no voto do Zema, o voto que era do Lula e o voto que era do Zema. No segundo turno, ele deveria ter respeitado esse eleitor, que é dele, inclusive. Mas não, ele assumiu uma postura um pouquinho fora do normal na disputa eleitoral em relação ao PT, o meu partido, e ao presidente Lula. Mas isso é coisa do passado. Eu acho que o governador Zema deve ter aprendido, porque ele sai vitorioso e sofre uma derrota 28 dias depois, porque o povo mineiro sabe que para Minas e para o Brasil, o presidente Lula, com certeza, será o melhor presidente. Deputado, me parece que um dos desafios desse próximo governo é esse país fragmentado que a gente tem usado, né? O candidato e agora futuro presidente Lula ganha com 50,9% dos votos válidos, a eleição mais apertada até aqui. O presidente derrotado não admite derrota, dá um pronunciamento em, 3 semanas. A gente vê ali pessoas até hoje, né, que estão nas portas de quartéis, enfim, manifestações, rodovias bloqueadas. Vai ser um desafio lidar com esse país fragmentado, como tem se usado? Como lidar com essa questão? Então, primeiro, o Bolsonaro mostra que ele continua um cidadão irresponsável. Se ele tivesse amor a esse país, a pátria que ele fala tanto, as famílias e até as pessoas que lhe apoiam, ele deveria dizer para elas ir embora para casa. Ele não deveria incentivar ato antidemocrático, porque isso é contra a nossa Constituição. Mas nós temos uma obrigação, nós temos a grandeza e a responsabilidade de quem ganha de unificar o país. É importante dizer que o presidente Lula foi eleito numa composição de uma frente ampla. Ele, quando inicia a sua caminhada, ele busca uma fotografia para sinalizar o seu compromisso com a reconstrução do Brasil e com a pacificação do Brasil. Ele busca o ex-governador Geraldo Alckmin. E como nós não ganhamos a eleição no primeiro turno, nós ganhamos no segundo turno, esta fotografia ela se amplia do ponto de vista de muitos aliados, de novos aliados, e que isso representa o desejo de parte da sociedade que às vezes nem tem tanta simpatia pelo PT, ou até nem tanta simpatia pelo presidente Lula, mas compreendeu na figura do presidente Lula o melhor quadro para fazer a reconstrução do Brasil é a pacificação. E um quadro capaz de tirar o Brasil do isolamento internacional, como ficou comprovado agora na visita à COP27, e ao mesmo tempo mais garantia do que o presidente Lula é um democrata por vocação.
E, ao contrário, você tinha um presidente muito bélico, muito de conflito permanente, que geralmente, perfil como do Bolsonaro, se forem reeleitos, encaminha o país para ditaduras. É assim na Hungria, é assim na Polônia, pode até considerar que é assim na Venezuela, governos mais autoritários. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos esse desafio. E o presidente Lula está trabalhando nessa perspectiva da gente unificar. Nós ganhamos com 51%, eu acho que nós temos a obrigação, Orion e André, da gente aí, no próximo, ter mais de 60% da sociedade com esse projeto nacional. Tem mais um tempo para a pergunta nesse bloco? Vamos lá, última pergunta do bloco. Reginaldo, um dos projetos do governador, durante todo esse mandato, é a defesa da adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Só que o governo federal mudou e esses termos de adesão também devem mudar. Existe um grupo aqui, partidos que apoiaram Lula, a federação, que o apoiou, que vai continuar existindo, defendem mudanças nesses termos menos draconianos. O que vocês estão pensando sobre essa recuperação fiscal de Minas Gerais? Então, nós vamos ter que, assim que o governo do presidente Lula tomar posse, foi indicado o novo ministro da Economia, ministro da Fazenda, do Planejamento, eu acho que nós teremos que restabelecer um novo diálogo com os governadores, porque é público e notório que o plano de recuperação fiscal, da forma que está sendo proposto, é muito prejudicial ao povo mineiro, tendo em vista que poderia ser uma nova lei de teto de gastos, que não vai sustentar, não tem sustentabilidade. Nós vamos recuperar, sim, a condição financeira dos estados, porque, na verdade, na ponta, quem representa as políticas sociais, as políticas públicas, são, em especial, os prefeitos e depois os governadores. Então, nesse sentido, o Brasil não será grande, o Brasil não vai dar conta dos seus desafios e não será do tamanho do sonho dos brasileiros e das brasileiras se a gente não tiver um compromisso de recuperar os subnacionais, os estados e os municípios. Então, com certeza, eu acho que o governador Zema, se vale um conselho, tem que esperar a nova conjuntura a partir do dia 1º de janeiro e como que se dará e qual base nós vamos discutir esse projeto de apoio à recuperação fiscal dos estados. A entrevista coletiva faz uma rápida pausa, mas em 3 minutinhos a gente está de volta. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje entrevistando o deputado federal do PT, Reginaldo Lopes, um dos líderes da equipe de transição do futuro governo Lula. Deputado, mais uma vez, acho que como em todas as eleições municipais, federais, assunto metrô entra na pauta, como, inclusive, uma promessa, né? Zema colocando com o presidente da situação, Bolsonaro, que acabou derrotado. A gente pode ter alguma esperança? Esse projeto tem alguma possibilidade de sair do papel ou estamos aí com um orçamento complicado? Como é que o senhor vê essa questão do metrô? Aliás, o governo Zema estava querendo fazer um leilão nesse final do ano aí. É verdade, bem lembrado. Então, olha, esse assunto é um assunto super delicado. São vários anos que a região metropolitana e os mineiros esperam por uma ampliação da linha 1, pela construção da linha 2 e da linha 3. É uma vergonha uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes, a nossa capital não ter um metrô, não ter um transporte coletivo de massa. O que depender da minha parte, nós vamos honrar a parte do governo federal. Aproximadamente quase 3 bilhões de reais. Eu tenho trabalhado muito. Tem a contrapartida também do Estado e tem aí um modelo. Qual que é a modelagem que nós vamos fazer de funcionamento do metrô? Eu aconselharia que talvez o melhor era dar um tempo a mais, adiar, não suspender, mas para que pudesse discutir com a nova equipe econômica do governo do presidente Lula esta modulagem, que também pudesse dialogar melhor com os trabalhadores. Nós temos trabalhadores na CBTU, para ver que desenho, para dar mais previsibilidade para eles e a gente colocar para funcionar. Eu acho que é fundamental. Da minha parte, eu lutarei para que o governo federal precisa de colocar
para viabilizar um modelo de construção e ampliação do metrô, Minas e os mineiros podem ter certeza que eu sou um aliado. Quer dizer, adiar o leilão, a privatização pretendida aí pelo governo Zema, é isso que você está falando, né? Eu acho que poderia fazer um adiamento para fazer aí uma socialização das bases de modelagem do modelo na verdade, uma concessão. Precisa explicar um pouco melhor, parece estar um pouco confuso. Entendi. Se é uma privatização, fala em prazo de 30 anos, depois de 30 anos tem uma nova licitação, os bens são da União, mas a modelagem será do Estado, com uma empresa privada. É só tirar dúvidas. Entendi. O mais importante é que nós não podemos impedir que ocorra a ampliação da linha 1 e a construção da linha 2 e, quem sabe, da linha 3. Fernando, além dessa expectativa que Minas tem de uma relação do seu governo com o governo federal, existe uma preocupação de Minas recuperar o protagonismo histórico, de participar do governo federal. Minas já deu muitos quadros aos ministérios, a Brasília. Hoje o presidente Lula, eleito, ele convidou 10, 12 mineiros para integrar essa equipe de transição que vai fazer essa avaliação do país, desses grandes temas. Ele já disse que necessariamente não irão para o ministério. Mas qual que é a expectativa que você tem de Minas de recuperar esse espaço nacional? Olha, primeiro, eu espero que Minas receba parte importante dos investimentos do governo federal. O povo mineiro quer superar os seus contrastes regionais. Minas, nós precisamos resolver. Eu acho que se a gente fosse analisar quais são as prioridades, evidente a primeira, que é tirar o mineiro do mapa da fome. Isso é uma política que o presidente Lula encaminhou e está bem encaminhado, ampliando a renda, Bolsa Família e também algumas outras iniciativas, né, de compra de alimentação, estoque público de alimentos. Tem várias ações, Minha Casa Minha Vida, Escola em Tempo Integral, que são ações complementares para aumentar a renda disponível dos mais pobres. Segundo, eu diria que é infraestrutura, Leon. Infraestrutura. E aí eu sei de cabeça o que nós temos que resolver. Nós temos que resolver o metrô, o anel rodoviário, a BR-040, a 381, a 251, a 135, a 367 e a 262 e a 116. Olha que absurdo, é muito, parece um cardápio de muitas obras. Não estou prometendo, mas que eu vou trabalhar de noite para a gente viabilizar, seja com parceria de orçamento da União, ou seja, numa modelagem de parceria pública e privada, nós vamos trabalhar. Por último, é lógico que Minas tem uma expectativa também de fazer representada em algum ministério, né? Isso também é importante porque é emblemático e é simbólico ter quadros dirigindo ministérios. E, deputado, o que esperar dessa formatação do Congresso em termos de governabilidade mesmo? A gente vê a União Brasil negociando, né, para ser, de repente, um partido da base. Tem ainda o PL que meio que deu uma carta branca, né? Quem quiser apoiar, que fica à vontade, quem a entender que a pauta é positiva para o país pode votar, sem nenhum tipo de retaliação. O que o senhor espera, tanto na Câmara quanto também no Senado, que a gente viu também algumas pessoas muito ligadas ao bolsonarismo vencendo. Então, o que a gente pode esperar desses próximos 4 anos? Então, eu acho que a nossa governabilidade ela vai ter 2 pilares. O primeiro é o pilar institucional. Nós vamos ter que trabalhar muito para construir uma base sólida na Câmara e no Senado. Agora, é de característica do centro da política ou centrão ter sensibilidade às demandas da população. Um governo que tem como base o diálogo, eu acho que é possível, sim, ter deputados, inclusive do PL, do Centrão, votando pontualmente no governo e alguns reposicionando, indo para a base do governo Lula. Segundo, eu acho que nós temos que aprofundar
a nossa democracia participativa, a democracia direta. É importante permitir à sociedade participar, trazer ideias, inovações. Nós podemos inovar muito. Quando falo em inovar, isso vai na direção da eficiência do Estado, né, nas políticas sociais, mas também fazer mais com o mesmo recurso, tendo melhores resultados. Então, essas conferências nacionais que nós fizemos lá no governo Lula, mais de 70, nós vamos voltar para permitir uma participação e vários olhares e saberes do povo brasileiro na elaboração da política do governo do presidente Nós Lula. estamos na reta final aí. Nessa transição, como é que está a questão da área militar? Vocês têm tido alguma informação lá de dentro? Vocês estão dispostos a cumprir a Constituição ou tem alguém dialogando com esses movimentos antidemocráticos, as manifestações? Eu acho que as Forças Armadas brasileiras têm demonstrado que têm compromisso com a Constituição brasileira. Teve vários gestos durante a campanha e agora. Então, eu acredito que nós vamos ter, sim, a troca de governo como manda a Constituição Federal. O Entrevista Coletiva vai ficando por aqui, agradecendo demais a presença do deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. Muito obrigado, deputado, e sucesso nesse trabalho de transição nos próximos 4 anos também. Eu que agradeço, André, agradeço, Orion, e agradeço todos os espectadores da TV Band. Tá certo. Orion, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, né? Com certeza. Desculpa minha voz, vou melhorar para voltar aqui. Muitas entrevistas, né, deputado? Pois é, e agradeço, claro, a você que acompanhou o nosso programa até aqui. Lembrando que você pode rever este programa e também toda a programação da Band Minas, jornalismo, esporte, na nossa página no YouTube, youtube.com/TV Band Minas. E aí, uma boa noite para você, um ótimo final de semana e até a próxima.